Ora, muitas saudações para quem nos ouve e em especial para Lisboa, ocultista e bibliófila. Temos aqui o Sr. Ferreira, que é um especialista tanto de esoterismo como de cristianismo, com muitos anos já nesta livraria a partilhar livros e a sua sabedoria, e estamos hoje no sábado de Páscoa, na Pascoela, não é? E resolvi passar por cá, tanto mais que a pessoa que queria dialogar connosco está para o Oriente e, portanto, até será um bom encontro. E propus falarmos um pouco sobre o tema do cristianismo, porque é uma matriz forte em Portugal, não é? É uma das religiões, ainda assim, apesar de todos estes imbróglios e mesmo crimes, ou que nós quisermos pecados graves que têm vindo ao de cima, continua a ter um mestre muito importante, que foi Jesus, se não é que é mais do que isso para muita gente, e uma mensagem. E a questão que nós iríamos começar a debater é, aqui, a partir da vasta experiência de contacto com esoteristas e espiritualistas, o que é que ele vê em relação ao cristianismo? Há uma diminuição do interesse? Há a adoção de formas de cristianismo menos tradicionais que o protestantismo, que o evangelismo, que o catolicismo? Qual é a sua visão em relação à adesão que as pessoas têm em relação à mensagem de Cristo? A visão que eu tenho é que estamos numa situação e num período de mudança, poderia até dizer mudança escatológica. Aquilo que era o passado já não conta para o presente. E verificamos uma coisa que é paradigmática, é que a Igreja Católica perdeu o monopólio do cristianismo. Hoje, quando se fala em cristãos, já não é sinónimo de Igreja Católica. Existem muitas outras igrejas cristãs e fidedignas e poderia dizer até com dignidade, que apresentam o Evangelho com uma pureza e que não têm resquícios de perseguição religiosa do passado. E, portanto, a Igreja Católica nunca na vida, nem no presente nem no futuro, se irá livrar do ferrete que tem em cima de si, que foi a Inquisição através dos séculos. Cristo veio para ensinar a verdade e nunca impôs a sua verdade. Ele diz: eu sou a verdade. Quem quer, venha a mim, mas não a obrigava. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Mas se fechar, ele não força a porta. Portanto, nenhuma religião no mundo pode ser considerada verídica se é imposta pela força ou pelo medo ou pela violência, não é? Portanto, é esse o passado que se tem verificado na Igreja Católica, e presentemente veio ao de cima a questão de abusos sexuais, não é? Com crianças, que é uma realidade, ninguém pode negar. Exato. E que esse facto sempre existiu através dos séculos, talvez até de forma mais premente. Só que agora há meios de informação que dão a conhecer os factos, e nessa altura os factos eram encobertos. E eram encobertos até pelos próprios familiares, porque havia uma família que tinha um filho, uma filha que era abusada por um sacerdote, e ele sabia disso, mas o sacerdote era o padrinho. Ora, ele nunca ia denunciar um indivíduo que praticamente estava inserido na própria família, porque se o fizesse, ele entrava em conflito com a instituição, e a instituição punha-o completamente de parte e deixava de ser um elemento em que houvesse qualquer comunhão. Portanto, acha que de facto
o voto de castidade para os padres e não se casarem é para muitos deles incomportável de ser vivido e que, portanto, deveria haver uma alteração ou não chega a essa ideia, a sua? A minha percepção é a seguinte: efetivamente, o celibato religioso só se tornou obrigatório através de um concílio que houve em Espanha, acho que foi no século IV, que tornou obrigatório, portanto, quem quisesse ser sacerdote, ter essa renúncia, né? Mas não, a Bíblia não fala nisso. Não, havia apóstolos que eram pais de família. Apóstolos que eram casados, o próprio Pedro era casado, e ele faz referência à sua sogra, portanto, se tinha sogra, era casado, não é? Exato. E o próprio apóstolo Paulo dizia: convém que o presbítero ou o bispo seja marido de uma só mulher e que viva a infidelidade e que eduque os seus filhos, que sejam exemplo para a comunidade. Pois, exato. Ora, ainda que tenha havido também uma certa desvalorização pelo Paulo do casamento, não é? Ele dizia que se case quem não aguente a energia. Bem, nós temos que entender isso no sentido das correntes místicas que havia no primeiro século. Sim. Porque havia correntes místicas não cristãs, como o epicurismo e outras correntes, sim, que tinham práticas muito severas e que chegava-se ao ponto da pessoa duvidar se era melhor casar ou não casar. E, o epicurismo, aí não estou a ver tanto o epicurismo. Havia as vegetais e havia... sim. Havia muito... Mais o estoicismo, mais no estoicismo que o epicurismo. O estoicismo, que tinham como ideal a virgindade e não se casarem. Exato. Ora, se aqueles que se opunham ao cristianismo tinham esses ideais morais... Os essénios, a mesma comunidade dos essénios também tinha qualquer coisa. Eles achavam que não poderiam estar atrás dessas correntes pagãs. Exato. E que tinham que ter uma moral e uma ética que se sobrepusesse a essas éticas, não é? Portanto, a sua visão Agora, a minha visão é muito linear. Sim. E nós temos que, quando analisamos um facto, temos que o analisar do ponto de vista histórico e do ponto de vista da memória do passado. Sim. Porque quem não tem memória apaga-se. Exato. Memória, e é manipulado, e é facilmente manipulado. É facilmente enganado porque não tem referências, portanto, nenhuma memória do passado. Exato. E a história faz pelas memórias. Então o que é que acontece? O facto da Igreja Católica impor o celibato não é por razões místicas nem por razões religiosas. É por razões económicas, sociais e morais. E eu vou dizer porquê. Primeiro, se os sacerdotes casarem, eles têm que ter um salário que dê para governar a casa, a mulher e os filhos, e sustentá-los e educá-los. E isso pressupõe um encargo muito maior para a Igreja Católica. Segunda questão. A segunda questão é que para a Igreja Católica ou para os paroquianos, não é? E vai menos, iria menos para Roma. Torna-se mais pesado. Pois. Segundo, não casando... Veja lá, se você quer entender... Segundo, não casando, significa que a pessoa está mais disponível, voltada à sua função. Exato. E não tem outros problemas que o aflijam, Exato. A não ser cumprir a sua missão. E se for casado, já tem que ter outras responsabilidades às quais tem que acudir. Exato. Portanto, eles querem que o padre esteja completamente dependente da hierarquia. Bem, mas eles também tendo o exemplo dos protestantes, desde já com 400 e tal anos de desenvolvimento, e que tem corrido bem. E que é muito mais exemplar. Exato, e corre bem. Portanto, eu acho que isto aqui já não é só esse aspecto económico, eu acho que é sempre o tal aspecto um bocadinho... por um lado, talvez um certo orgulho de manterem uma posição e não a quererem alterar, não é? Por um lado pode ser isso. Mas, de facto, eles criaram uma visão da sexualidade
um bocado negativa, a partir da ideia do pecado original ter sido mas não é essa a questão. e para sublimar, e pensam que se pode sublimar tão Tem facilmente. uma máxima que Roma nunca muda. Ora, Roma muda e tem mudado através dos Não, isso séculos. por aí não é. A outra razão é que, essa talvez seja a fundamental, Sim, é que o padre tem o confessionário e tem as pessoas que se vão lá confessar, principalmente as mulheres e as beatas. exato. E o padre sabe tudo o que se passa das famílias Sabe. através da confissão. Exato. E a confissão dá muito jeito à Igreja Católica porque é um meio de informação. Sim, mas isso já hoje em dia já não é, não acredito que os sacerdotes atualmente, à atualidade, eu não estou a referir sim. a questões políticas ou Exato. a questões de poder. Isso Sim, dava sim. poder e agora Sim. já não dá tanto poder. É Exato, o que eu quero dizer. exato, sim, mas eu não estou a completamente. referir a isso. Sim, sim, sim. Eu estou-me a referir àquilo que é dito em confissão. Sim, sim. Que ele tem que guardar segredo. E quando são mulheres, sendo ele casado, a mulher tem ciúmes. E vê que a beata vai lá tantas vezes, o que é que ela lá vai fazer, o que é que ela diz. É possível. E tem ciúmes de que ele anda apaixonado por ela. E então ele obriga o padre, que é a conversa de travesseiro, a dizer tudo aquilo que ouviu em confissão. Pois é. Vamos terminar agora um bocadinho para atender. Não, a pessoa espera. Então, esse é um facto, ia trazer muitos sarilhos, está a perceber? Pois. Sim, iria complicar um sistema que já está mais ou menos. Claro, Agora, o sistema está assente. Quem quer vai, quem não quer não vai. Mas, se for casado, ele tem essa dificuldade. A outra questão é que, sendo casado, ele tem que dar exemplo de chefe de família e saber educar os filhos de forma a não darem escândalos. Porque um grande problema, um grande entrave é esse. Há filhos de grandes políticos ou de grandes políticos que depois são grandes criminosos. Exatamente, e grandes criminosos que fazem com que a instituição fique manchada, não é? Exato. Direta ou indiretamente. Pois. Mais perguntas. Ora bem, mas a sua ideia nesse aspecto é que na evolução da religião cristã esse preceito, esse voto obrigatório vai ser ultrapassado ou não, na sua ideia? O que é que pensa? Como é que vê? Na minha ideia, eu acho que isso vai ser ultrapassado porque eles não têm alternativa, não é? Pois. Por uma outra razão, é porque eles não conseguem recrutar jovens para o seminário e para futuros sacerdotes. Ainda assim, têm muitas dificuldades. Pois. E uma das grandes dificuldades é essa, é que eles sabem que se forem para sacerdotes não podem casar. E, portanto, toda a pessoa que vem a este mundo tem esse instinto que lhe é dado por Deus e, portanto, isso é uma forma de castrar. Exato. Eu tinha aqui um cliente do Porto que é muito inteligente, ele telefonava para cá várias vezes, comprou vários livros, e então foi para o seminário, ordenou-se sacerdote de uma instituição, muito bem aparentado, que vinha aqui todas as vezes, vinha com os paramentos, umas coisas muito bonitas, e da última vez que veio cá, vinha com uma menina da idade dele, e ele disse, então mas quem é essa menina? Disse eu para ele. E ele disse, olha, eu já não sou padre, casei-me, esta menina é a minha mulher. Ora, isto está a acontecer com muita, isso é verdade. Com muita frequência. Acontece porque... E a formação de um padre custa muito dinheiro para a Igreja Católica, porque eles têm que ter os professores, têm que ter os seminários a funcionar, os auxiliares, etc. E é o exemplo que eles veem em todo o mundo, os ortodoxos se casam, não é? Exato. E há outra questão. Por exemplo, no judaísmo, um rabi tem que ser casado. Casado mesmo, exato. Se for solteiro, não é aceite para essa função. Exato. Porque é uma condição, é essa, por exemplo. Por isso se conclui que o apóstolo Paulo também era casado, porque ele fez parte do Sinédrio. Exato. E ninguém podia fazer parte do Sinédrio que não fosse casado, era uma condição. Porque para um judeu, o casamento e ter filhos é uma bênção e não uma maldição. Agora, ele podia não ser ainda
porque ele queixa-se. Olha, só para arranjar umas raridades. Estamos aqui a gravar aqui uma entrevista. Como é que está? E chegou um amigo, Lourenço, que é um... peregrinação. Olha, o Paulo Andrá está aqui a Também já tropa tinha toda, então temos... Olá, Estou já Estamos aqui a fazer uma entrevista já, vamos parar agora um bocadinho. Tá, vamos continuar então já agora. Entraram aqui uns assistentes à conversa. Estamos a falar sobre o cristianismo. E agora na parte do voto de castidade. Porque, de facto, o São Paulo acaba também por falar a certa altura, no aspecto de era ele casado ou não. Ele fala do tal aguilhão, o fer, não é? E que ele reza a Deus para vencer aquilo que o leva a fazer o que ele não quer fazer, etc. Aquilo dá aspecto que... Não é essa a razão. Há quem diga que era por causa de ter casado e a esposa fazer-lhe a vida negra. Pois como o Sócrates. E, portanto, e não era só a esposa, era a sogra. Foi. Porque... mas ele estar a queixar-se a Deus da sogra é um bocadinho chato para ele. Mas pronto, então a sua ideia também é que de facto esse voto da castidade... Sim, continuamos. Que esse voto de castidade tem o seu tempo contado e que de facto, como disse esse sacerdote jovem que esteve cá há pouco tempo e que esteve durante algum tempo como padre e depois resolveu casar-se, sentiu se calhar que o seu amor e no fundo a sua essência atingia uma maior plenitude amando aquela rapariga e se calhar tendo uma família... Sentia mais realização no casamento do que no sacerdócio. O que nos leva a passar agora para uma segunda parte que está ligada com esta, que é realmente a energia sexual como uma fonte de iniciação, de bênção e não de maldição. Exato. Porque, pelo contrário, desde o Antigo Testamento, a mulher que era estéril era considerada excomungada da sociedade. Claro, maldita, pois é. Porque não mas também era um extremismo. Era um extremismo. Mas, de qualquer forma, era a prova de que eles davam muito mais valor ao casamento do que aos que não queriam casar. Mas pronto, não tem aí a noção tântrica, a noção tântrica de que o homem e a mulher realizam no seu ato amoroso, se estão numa vivência de complementaridade, podem atingir estados de consciência muito ampliados e unitivos com a divindade. Esse aspecto que a tradição indiana, sobretudo, desenvolveu muito, não é? Falta, de facto, essa consciência no cristianismo e se isso fosse mais reconhecido, talvez essa questão fosse esbatida e tornada optativa, as pessoas que realmente percebessem melhor que o sexo não é uma coisa pecaminosa, mas e que não é só um instinto natural de procriação, mas é também uma forma de se restaurar uma unidade primordial e nessa unidade primordial ter acesso à unidade divina, então haveria certamente mais aceitação e mais, talvez uma vivência mais profunda do amor e da sexualidade, não é? Bem, essa questão é uma questão paralela, porque na realidade são tradições diferentes, não é? Nós não podemos comparar a tradição hindu à tradição ocidental, por um lado. Não podemos, eu acho que podemos comparar, agora tem diferença. Tem a ver com a história, com a memória, com a antropologia, etc. Não é? E esses aspectos têm que ser analisados em paralelismo e não fundir as duas coisas. Sim. Porque a mística oriental é a mística oriental, a mística ocidental é a mística ocidental. Mas isso é discutível, sabe? Mas porque é que essa separação tão grande? Seja a mesma. Agora o mal não está na questão sexual, nem na realização sexual. O mal está na depravação moral, que tanto pode existir na tradição hindu como na tradição ocidental. Mas isso é em toda a parte. Em toda a parte. Exato. Agora, que possa haver uma realização espiritual através do sexo, que possa haver, isso é uma questão transcendente. É uma questão metafísica. Como? É uma questão metafísica. Que já uma não realidade que nós temos aqui no Ocidente, por exemplo, o évola. O évola. Ou o Guénon.
Então, todos esses são Mas essa indivíduos questão que... já não tem a ver com questões religiosas, tem a ver com questões antropológicas. Não, tem a ver com questões religiosas também. Porque é que a Igreja se colou ao Antigo Testamento e acabou por aceitar a ideia de um pecado original sexual? Porque é que a própria existência eventual de alguma relação... Aí há um erro de interpretação, claro. Há um erro que é notório, não é? Todas as pessoas ligam a questão do pecado ao sexo. O pecado não foi pelo sexo, o pecado foi pela desobediência. São coisas diferentes. E a desobediência não tem a ver com o sexo. Agora, está claro, quando se fala em pecado mortal, vai-se logo dizer que o pecado vem desde Adão. E, efetivamente, foi transmitido através da genética desde Adão. Mas ninguém é condenado, tão boa nota o que estou a dizer, ninguém é condenado pelo pecado de Adão. Cada um é condenado pelo seu próprio pecado. Portanto, essa doutrina está errada. O Lutero tem pessoa que não tinha essa visão. Acho que a maior parte deles achavam... Mas o Lutero não estava errado em todas as coisas. O Lutero tinha muitas coisas que estava certo e que a Igreja Católica estava errada. Claro, não há qualquer dúvida. Aí é que está. Mas a Igreja Católica não tem o monopólio do cristianismo, tão boa nota. Isso é evidente. É evidente, e ainda por cima estavam a explorar miseravelmente os aldeões e a população da Alemanha para sustentarem as obras do Vaticano, não é? Ora, e foi isso. Como é que se pode conceber uma coisa dessas? Claro. Pode-se conceber uma coisa dessas? Não pode. Não, isso não. Isso então, é quer dizer, eles diziam que quando o dinheiro caía no saco, a alma voava logo para o céu. Não, isso também não. Isso é uma chamada butada. Alguém pôs a questão, e se esse dinheiro for sujo e for roubado, eu conto a intenção, é preciso que o dinheiro caia no saco. Sim. Não, mas Alguma vez a salvação pode ser vendida por dinheiro? Não, isso é uma brincadeira. Não foi brincadeira, mas foi com esse dinheiro que eles construíram. Não, com o dinheiro que veio de todas as partes do mundo e continua a construir, ainda bem que construíram, porque sempre está ali algumas formas... Mas essa prática das indulgências era para todo mundo. E era para todo mundo. As indulgências têm, de facto, um sentido exploratório das crenças humanas, mas, de facto, por outro lado, quem já está nos Evangelhos, não é? O próprio Jesus, aquela mulher que, tendo muito pobre e que dá muito pouco, mas dá com valor, tem uma recompensa espiritual. E, portanto, certamente que muita gente que pagou as indulgências no sentido de que era mais do que acreditar eventualmente que tinha 50 dias de estar absolvida, etc., era uma forma de darem o que tinham. Hoje em dia, estas igrejas novas, da Igreja do Reino de Deus, etc., não são muito mais exigentes no que exigem as pessoas de pagamentos de dinheiro, etc. Portanto, é evidente que, como está a dizer, as almas passam para os mundos espirituais e depois têm um destino de acordo com uma série de fatores, onde um deles, o da generosidade, ou da dádiva, ou da esmola, tem um pequeno valor. Mas é evidente. Mas esse princípio está errado. Qual? O princípio de dar para receber. Não é forçosamente para receber. A intenção é essa, receber. Eu disse que hoje... Então, se o dinheiro é dado, o dinheiro era roubado, o dinheiro era ilícito, quer dizer, era aprovado por Deus. Então Deus aprova coisas ilícitas. Quer dizer, dá a ideia que Deus aprova os mantecapos e aqueles que efetivamente estão a fazer coisas que não agradam ao próprio Deus. Quer dizer, Deus, nós temos que considerar Deus uma entidade ética. E não entrar nesses trocadilhos. É evidente. Ora, aí é que está. É evidente que a divindade, cada ser faz a sua concepção da divindade. Agora, quem formula esses princípios, essas leis, que é o dogma, é a Igreja Católica. Sim, a Igreja... Portanto, os dogmas é que impõem um jugo ao ser humano que eles próprios não suportam. Sim, em certos casos sim. Mas pronto, isso aparece em toda... O que é o dogma? É uma imposição. Não, o dogma não é necessariamente uma imposição, é uma cristalização de uma doutrina a partir de revelação e de
teorização de Qual teólogos revelação? e teorização de teólogos que criam Mas um o certo dogma não é baseado na revelação. Porque muitas vezes o dogma que é? até contraria a própria revelação. Mas o que é a revelação? A grande questão é essa, número 1. Primeiro, número 1. Número 1. Disse muito Isso bem, é número o um. problema da Eu essência. também digo, número 1. Número 1. É a tal questão, por exemplo, dos os evangelhos serem considerados livros revelados ou o Pentateuco ser revelado, e sabemos que aquilo foi uma construção de várias mãos, tanto um como o O outro. que diz a Bíblia é que os homens santos de Deus escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Ora, isso é revelação. Não, mas se foram inspirados, o que é inspirado? Se está ali tanta coisa, Inspirados, quer dizer, inspirados escreveram aquilo que lhe foi dito para escrever. Não. Isso é Não. como o mal. Então o que é que diziam os profetas? Veio a minha palavra de Deus. Mas era a palavra de Deus Era a palavra verdadeiramente. que vinha e eles limitavam-se a transmitir a palavra. Mas você aí é que está a criar o dogma. profeta falava no futuro, porque para ele o futuro era o presente, falava no passado, porque era o presente e o futuro. Mas ele diz, e veio a mim, no passado. Exato. E a palavra era para o futuro. Exato. Mas quantas dessas profecias é que se cumpriram? Ainda andam pessoas hoje em dia atrás do Daniel e da Dinal e da Chica. Nem um til, está a ouvir? Nem um til, nem um til, nem um jota, deixará de se cumprir. Isso foi acrescentado. Olha, lá está. Acrescentado? Como é que o senhor prova isso? De certeza absoluta, porque Cristo diz várias vezes, primeiro ao sábado, ele arranca o trigo para comer, diz, quem é que de vocês cai o burro dentro do poço, não vai lá libertá-lo ao sábado, e foi-vos dito, e eu disse-vos, e o vosso pai é mentiroso, portanto Jesus tem uma série de... Ouça-me a mim. Tem uma série de passagens em que claramente se demarca do Antigo Testamento. E essa frase é daquelas que para mim foi inserida a martelo. Foi inserida a martelo. Ainda bem que se demarca, porque se não se demarcasse não havia cristianismo. Éramos todos judeus. Ouça! Não eram todos judeus. Jesus disse, sim. Nem um til nem jota. Não é, ele não disse isso. Ele disse, não acredito. Porque eu sou superior ao sábado, disse Jesus. E ele disse, e o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Exatamente. Portanto, o mais importante é o homem, não é o sábado. E mais importante é o homem e não as teorias ultrapassadas ou os dogmas, como está a dizer, ou todas as prescrições do Antigo Testamento, etc. Portanto, tudo isso são formas humanas, ali claramente em Israel, naquela zona de demarcação em relação aos cultos femininos que havia, a um politeísmo, e foram criar aquela versão de Jeová extremamente violenta, extremamente ciumenta, com exigências disto e daquilo, etc., que foram construções históricas, não é? Portanto, considerarmos aquilo, o que aparece ali, como revelações divinas, é evidente que é uma construção também a ser ultrapassada. E isso já foi relativizado por vários teólogos, e mesmo hoje em dia o Ricard ou o Bultmann, etc., falaram nessa desmitologização que é preciso fazer, não é? Eu sei disso. Ele diz, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. A palavra de Deus permanece eternamente. Mas qual é a palavra de Deus? Qual é a palavra de Deus? É a palavra que sai É a que está nos Mormons? É a que está nos Mormons? Ou é a que está no... Ou que está no... Então não há. É um exemplo. É a palavra de Deus. O senhor pode consultá-la em qualquer lado e é a palavra de Deus que é a Bíblia. Não há outra palavra de Deus. Mas está muitas versões. Basta ver que o Erasmo, um dos maiores sábios, em 1500 e tal, fez uma nova versão que chamou mesmo Novo Instrumentum, foi o que ele chamou, em que alterou substancialmente em 600 partes a tradução do Novo Testamento, e o Papa Leão X aprovou, e depois foi tão atacado, e também por humildade, ele retirou aquele novo instrumento e voltou a considerar apenas os Evangelhos. E mostrou em várias partes como tinha havido interpolações, como se acrescentou o coma joanino, como a referência ao Espírito Santo não estava. Portanto, há muita alteração que foi sendo feita, para além de sabermos que os próprios evangelhos já são narrativas historicizantes e moralistas de uma
fonte chamada Quella, do alemão Quella, fonte que circulava, que tinha apenas os ditos de Jesus, e de onde está o mais próximo disso, o Evangelho de São Tomé. Daí que até... O Evangelho de São Tomé nunca foi considerado canónico. Não interessa o que é considerado, mas você, ora está tanto contra a Igreja, ou depois veio com as palavras da Igreja. Com as palavras da Igreja. Você não quer dizer que não tenha Não valor tenha, é o que tem mais. Tem valor Basta histórico. ver que hoje em dia há um dos textos mais importantes que existe hoje em dia, ouça, Há lá aspectos que entram em contradição. Então, os 5 Evangelhos, então vamos lá ver que aspectos é isso. Há uma edição dos 5 Evangelhos comentada por 20 e tal teólogos católicos, protestantes e apenas investigadores científicos, em que eles metem os 5 Evangelhos e depois passaram versículo a versículo. Contar 4 mais qual era o outro? São Tomé, é evidente. Tomé. E votaram cada um dos versículos, qual é que de certeza que não era de Jesus, qual é que poderia ser de Jesus, qual é que era certamente de Jesus. E foi votado. E o Evangelho de São Tomé é o que contém mais partes que foram votadas pelos teólogos protestantes e católicos e investigadores, tudo gente, como o que tem mais. Isto só para ver como, de facto, está provado que... O senhor tem outro documento, que é este que está aqui, que não lhe aparece em lado nenhum, que é a Ágrafe e o Logé, que tem tudo aquilo que Jesus disse que não vem... Eu sei, tudo, pois eu tenho alguns, eu conheço. É a compilação completa. Quer dizer, completa não é porque apareceram coisas muito novas. Eu tenho esta edição, que foi feita pelo Cedir, coitadinha. Foi ou não foi? A edição de Cedir eu conheço. Isto é uma coisa de 1900. Mas coitadinho, mas isto é de 1900 e tal, ainda não tinha Nag Hammadi. Não tem nada. Nada, portanto, coitadinho. Isso aí está. Está ultrapassado. Nem os manuscritos do Mar Morto. Mas os evangelhos têm que ser 4, não podem ser 5. Porque é que, olha, até o próprio Steiner escreveu um livro que é o Quinto Evangelho. É um exemplo de uma tentativa. Isto, o número dos evangelhos, que no fundo não interessa. A própria palavra de Deus, o que é a palavra de Deus? É a palavra que dentro dos evangelhos ou dos textos escritos, e nós vamos pôr os místicos do Oriente, onde há um realce muito grande do Satnam, do verbo divino, e nós encontramos sobretudo isso muito desenvolvido nos Sikhs, não é? Que tem o livro deles, tornou-se, é o Guru, e está a ser cantado constantemente, que é o Japji, do Guru Nanak, e é um exemplo de que a palavra que liga ao Espírito e que liga à divindade, ou que revela mais a verdade e o amor e a sabedoria, essa é a palavra de Deus, não é forçosamente a que está petrificada num texto, muitas vezes, que já não tem sequer verdadeiramente atualidade, nem religa com o divino. Mas força, diga lá o que é que queria dizer. Já estamos aqui. Isso é a sua percepção. Claro, e a sua também. Eu respeito a percepção. Eu também respeito a sua, mas mas o que é facto é que não há nada que supere a palavra de Deus. Olha, o apóstolo Paulo dizia assim a Timóteo: as sagradas letras, as quais te podem fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Sagradas letras, sagradas escrituras. Ele dizia: toda a escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar, para redarguir, para admoestar, etc. E eu não conheço nenhum outro livro que seja superior a este. E por essa razão podem-me contar as balelas todas do mundo, mas eu não vou trocar uma coisa superior por uma inferior. Mas nós não temos que trocar. Isto aqui, mas o não temos está a insistir numa coisa não, que para mim é inferior. Eu estou a relativizar, não, eu não insisti. Primeiro não insisti em nenhuma escritura, agora falei no Japji. Falei no Japji, que é a escritura dos Sikhs, que é uma coisa muito localizada, como um exemplo de uma concretização da palavra de Deus, num sentido até mais vivo do que geralmente as pessoas têm. Eu até acredito. Mas não há superiores. Aqui estamos a passar desse paradigma da hegemonia, que é, por exemplo, o paradigma imperialista de Roma, ou do capitalismo ocidental, ou dos norte-americanos, estamos a passar a entrar cada vez mais numa multipolaridade. Mas não vamos confundir, isso não são multinacionais. Mas isto são apenas... Não, mas são linhas de forças
Há a palavra de Deus e há o dogma da Igreja Católica. Agora o senhor escolha uma das coisas. Não tem alternativa. a palavra de Deus não pode ser contrariada. A palavra de Deus está... E o dogma católico contraria a própria palavra de Deus. Não, mas a palavra de Deus está presente em todas as religiões. Não, mas está presente em todas as religiões. Mas eu quando digo palavra de Deus, estou-me a referir aos livros sagrados da Bíblia, do Antigo e Novo Testamento. Pronto. Porque os outros nós vemos o que é que isso deu. Veja o que é que deu o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que estão os padres da Igreja nesta grande confusão. Está o Israel naquela grande genocídio dos palestinianos e da luta entre eles. Está realmente uma falta de frutificação amorosa dessa palavra de Deus. Portanto, essa palavra de Deus não é tão mágica, tão divina, como nós queremos crer. Ela é divina. Agora, os que querem aplicá-la é que não são divinos. Para além disso. Aplicam-na mal. Para além disso. Não podemos confundir as coisas. Basta, não. Agora, se me disser que o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Tomé tem paráfrases que efetivamente são belas e que são credíveis, eu digo-lhe que sim. Sim. Mas não vou dizer que é um quinto Evangelho. Eu considero um quinto Evangelho. Eu, como muita gente hoje em dia. Uma coisa é a narrativa, outra coisa é a história, outra coisa é a memória. Mas todas se complementam. Mas não chega agora, só umas isso. coisas não podem ser e não ser ao mesmo tempo. E não podem estar em contradição. Portanto, o senhor ou aceita a palavra de Deus, que é a Bíblia, ou rejeita. Não tem outra alternativa. Você tem cada uma. Então você não vê como os evangelhos estão cheios de contradições? Isso é na sua percepção, não na minha. Mas toda a gente. Não, então diga-me lá uma. Diga-me lá uma. As narrativas, olhe, por exemplo, quem é que assistiu primeiro à ressurreição de Jesus, como é que foi a descida do Espírito Santo. Descrito. Tudo isso está descrito de formas diferentes. Está descrito de formas diferentes não é e com acrescentos. São complementares, não diferentes. Diferentes. Não diferentes. Sabe... Mas olha, isso fica para a próxima... A nossa próxima sessão vai ser... Vamos discutir sabe aqui... onde é que o cristianismo foi desvirtuado? Foi querendo alegorizar tudo aquilo que era a palavra escrita. Uma coisa é a alegoria, outra coisa é a escrita. Agora, nós podemos alegorizar, mas não podemos pôr de parte a base literal que é a escrita, a narrativa. Então você acha, por exemplo, que o Evangelho, o Apocalipse, foi escrito, é uma revelação a São João? Aquilo que João escreveu não é dele, foi a revelação que lhe foi feita, porque João não tinha esses conhecimentos. Mas veja, aqueles conhecimentos, o que é que são aqueles conhecimentos? Primeiro já se sabe hoje em dia que aquilo não foi João. Não é de João porque tem lá descrições de acontecimentos que se estão a passar só anos depois e que ele já fala como tendo acontecido. João morreu já no fim do primeiro século. É um exemplo. E foi o último a escrever. É um exemplo. E os acontecimentos mas isso vai ser à data em que ele viveu. Vai ser, a nossa próxima conversa vai ser essa. Mas para concluir, numa zona de mais amor e de entendimento, vamos realçar o que é para si realmente a essência do ensinamento de Jesus. Jesus veio à Terra para fazer o quê? Diga lá. Ora, Jesus veio à Terra, do céu à Terra, para levar o homem da Terra ao céu. Ou seja, para redimir a humanidade. E ele disse, eu vim buscar e salvar todos os que se tinham perdido. Agora, ele não obriga ninguém. E quem é que se perdeu? Ele disse, quem crê em mim tem a vida eterna. E quem não crê será condenado. Mas o senhor não crer será condenado. Essa é que é a realidade. Crer em quê? Crer é verdade e não a mentira. Crer em quê? As pessoas gostam muito de dourar a pílula. Mas nós ou aceitamos o que está lá ou rejeitamos. Não há outra alternativa. Não há meio de vida. Isso aí é uma linha um bocado de Lutero, não é? Que também queria a crença na fé. Eu nunca defendi o Lutero, este senhor sabe muito bem, eu nunca defendi o Lutero, nem defendo Calvino, nem outros reformadores. Calvino embora reconheça que tiveram mérito, claro, e fizeram com que o cristianismo deixasse de ser monopólio da Igreja Católica. Eles fizeram isso. Sim, e só nesse aspecto eles tiveram, isso é importante. Tiveram mérito. Mas então qual é o seu cristianismo? Portanto, já disse, a sua visão de Jesus é que Jesus veio à Terra para redimir a humanidade, para redimir os que estavam perdidos, os que estavam caídos. Portanto, não está a falar em reencarnação, não é? Portanto, não. Portanto,
não há reencarnação, esse perdidos e caídos era o pecado original, é isso, mais ou menos. Então é a queda. Então o que é que é? Então porque é que estavam perdidos e caídos? Perdidos pelos seus próprios pecados. Então como é que eles... olha, eles nascem já com os pecados? Porque o apóstolo Paulo diz, não há um justo, não há um sequer. Todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. Não, mas portanto, isto é geral. Isso é uma visão muito negativa. Agora, não é por causa do pecado original, é por causa do pecado voluntário, entendeu? E nós não temos que nos desculpar com Adão. Basta os nossos pecados. Basta, não? Esse é que conta, porque o outro é uma imaginação. Ora, muito bem, esses é que contam. Claro, mas isso é evidente. Pois, é que está. Isso é evidente. E isso é uma forma de fugir com o rabo à seringa. Não é fugir ao rabo à seringa. Essa ética que você está a referir é uma ética que está subjacente a todas as religiões, ou mesmo a homens que são ateus, mas que têm princípios éticos. Isso é verdade. E que sem acreditar em Deus, certamente não precisam dessa pílula. Ateus têm princípios éticos superiores a cristãos. E então o que é que acha? Muito superiores. E então o que é que vai acontecer a esses seres? Tem a pílula dourada ou não tem a pílula dourada para chegar ao céu? Serão julgados conforme os seus feitos. Pronto. Então esse julgamento já não é independentemente de se acreditar ou não no Evangelho. Não. Pronto. Então já estamos a diminuir. Você pintou aí um quadro que só... é feito por Deus, não é pelo homem. Claro. Mas o homem pode indultar é aquele que vai ser condenado. Exatamente. Mas, portanto, aí você já está a diminuir essa obrigatoriedade de fazer uma aceitação da Escritura ou da Palavra Sagrada para a salvação. Já está a diminuir isso. Não é da Palavra Sagrada, de Cristo. Porque a salvação só pode ser por meio de Cristo, o Salvador. Lá está isso porque também. Ele veio buscar e salvar. Então todos os povos da China e da Índia, coitadinhos, que não tiveram, que há 2000 anos, isso é uma questão que já fizeram ao Francisco Xavier, perguntam a alguns cristãos convertidos que estavam a chorar e estavam perdidos porque os pais e os avós deles não tinham conhecido Jesus e estavam condenados para a morte para sempre. Terá isso em consideração. Mas já está a relativizar. Portanto, certeza. é evidente que esse tipo de raciocínio de que só acreditando em Cristo é que salva, não tem razão de ser. E se você está a defender um dogma, está a defender um dogma. Não é dogma. É um dogma. Não é dogma. É um dogma. Se você tem acesso à verdade e não quer seguir a verdade, a responsabilidade é sua. Agora, se há outro que não conhece a verdade, não se pode pedir a responsabilidade. Mas qual é que é a verdade? Ao que não conhece a verdade. Qual é a verdade? Qual é a verdade? Essa agora, se o próprio Cristo não respondeu, quando o Pôncio Pilatos lhe pergunta... Quando não respondeu querendo dizer a verdade sou eu. Não sabemos, isso é a sua Ele interpretação. Dizer, isso é a sua interpretação. A sua interpretação. A verdade é evidente, não tem que ser proposta. Mas porquê é que a verdade é evidente se nós estamos há 2000 anos, desde o tempo de Jesus, 2000 e tal, e muito antes, a discutirmos o que é a verdade e a demandarmos a verdade, e tantos filósofos e tantas religiões e quantos seres é que têm verdadeiramente o conhecimento da divindade ou do mundo espiritual? Pouquíssimos. Portanto, a construção... Eu pergunto-lhe, porque é que toda a pessoa que vem a este mundo tem angústia existencial? Angústia existencial, milhares de pessoas pensam, quem é que tem angústia? Porquê? Milhares das Porque pessoas... tem um anseio pela verdade e pela salvação. Mas não é preciso... O anseio pelo Espírito. Isso é outra coisa. Mas o quê? Mas isso então... Mas isso é poucos são... E poucos são os que se conseguem saciar, tão boa nota. E Jesus disse, eu sou a água da vida. É um água deles. Pura, como o Krishna disse. Como o Krishna disse na Índia. Ainda bem que disse. Pronto. Eu não condeno aquilo que ele então pronto, concorda já com a está a verdade. aceitar. O que está de acordo com a verdade, tanto faz seja hindu como seja mas chinês. pronto, isso é um grande princípio. Você é já está a dizer isso. Agora você já está a dizer uma coisa está de acordo com a verdade. Portanto, a verdade já não é só as Escrituras Sagradas, a Bíblia e o Novo Testamento, ou Cristo, mas é mais lata. Eu até vou mais longe. Ótimo. Sabe o que é que dizia o Clemente de Alexandria? Ele dizia, Clemente de Alexandria, que foi um grande teólogo dos pais da Igreja, e ele dizia, da mesma forma que Deus se revelou aos apóstolos e aos profetas, também se revelou aos pagãos. Não, ele disse também se revelou aos filósofos pagãos. Aos pagãos, sim. Aos pagãos, mas aos filósofos, porque qualquer pagão não tinha o conceito ou verbo que os gregos tinham. Não era questão de verbo.
Era o verbo e outras questões que eram paralelas com o cristianismo. Pronto, isso aí, pronto, agora você já está a melhorar um bocado, já está Não a melhorar não, eu estou a constatar. Está a constatar que é possível a salvação dentro do seu sentido? Não digo que não. Pronto. Não sou eu que mas há bocado estava a dizer que não. Mas estava a dizer que era preciso aceitar a pílula que era servida, que era aceitar a literalidade de tudo o que está nos Evangelhos e no Antigo Testamento, é a verdade. Mas a pessoa é consciente, e se a pessoa tem o conhecimento e não aceita, a pessoa é responsável. É claro, é evidente. E se uma pessoa que faz um crime, Então, faz um crime de, seja qualquer de impostos o que é ser responsável? Como? O que é ser responsável? O que é saber discernir entre o bem e o mal? Portanto, se a pessoa tem conhecimento, é responsável. Se não tem, não se pode pedir a mesma responsabilidade. Pronto, exatamente. Ora, aí é que está. Exato. Aí estamos de acordo. Muito Portanto, bem. você tem a sua concepção da verdade, em que o obriga realmente não me obriga a ter... a nada. Obriga. Eu não sou obrigado a nada. Olha, para Deus, tudo que não é feito voluntariamente não tem valor. Se for para obrigação, não tem valor. Então, quantos católicos e quantos judeus e quantas outras religiões... Vai-lhe perguntar a eles. Não, agora, porque eu acho... a religião, o que é que significa? A religião significa religar. Ouça, agora ouça um bocadinho, Não há nenhuma religião que salve. Nenhuma. Então você há bocado estava a dizer que só o cristianismo é que salvava? Não é o cristianismo, só o Cristo. Não o Cristo. Mas são coisas diferentes. Porque há cristianismo que não é bíblico. Claro. Há cristianismo que não é bíblico. Eu só aceito o cristianismo bíblico. Qual é a sua pedra de toque de saber que é o Cristo que está a pedra de toque é a palavra de Deus, é que me dá, dá a base. Mas, portanto, é pedra de esquina, é pedra a angular. sua pedra de esquina é você ler a Bíblia ou o Antigo Testamento ou o Novo Testamento e encontrar aí a palavra de Cristo. Exatamente, aí é que está, em mais lado nenhum. Exato, e mais lado nenhum. Portanto, você já está outra vez em contradição do que estava a dizer. Não, portanto, a palavra revelada, pode haver palavras paralelas. Então, acabou de dizer que o Clemente de Alexandria, que Deus já tinha falado através dos filósofos pagãos, já estava a palavra revelada lá. É, com certeza. Então não tens em contradição a dizer que só... Essa é que está de acordo com os profetas. Está de acordo com os quais profetas? Os profetas andaram a anunciar isto e aquilo, não tem nada a ver até com o ensinamento de Jesus. O ensinamento de Jesus é o ensinamento de amor e de perdão. Agora sou eu que não aprofundei. Não aprofundou. Tem que aprofundar. Já discutimos fortemente. Não há contradição entre aquilo que é verdade e que se afirma como verdade e que está em paralelismo, não em contradição. Ficou tudo gravado e que as pessoas sintam de onde é que, para onde é que devem caminhar e o que é que devem procurar mais e realizar. A religião significa religar. Ouça lá agora, deixa-me lá falar. Eu sei disso. Religar e religar a quê? Religar ao seu espírito, à sua centelha divina. Exatamente. E a partir daí, se conseguir chegar à divindade, à ligação à divindade. Não é um Cristo que se apanha a partir dos textos e que se lê, ou do Antigo Testamento e os profetas, aquilo é a palavra de Deus, é Deus, é o Cristo. Não, isso é uma imaginação. É uma imaginação total. É uma imaginação. Pode ser boa, porque se você tiver o discernimento, se conseguir extrair só o positivo, só conseguir extrair de lá, só o que é bom... Eu não encontro nada superior. Se o senhor me apresentar uma revelação superior a essa, eu aceito. Pronto, está bem. Eu já digo que não falo em superior e inferior, eu falo em várias vivências do caminho para uma iluminação maior, para uma iluminação melhor, para uma coisa. É isso. Só Cristo salva. Não há nenhuma religião que salve. Mas quem é o Cristo? Por mais moral e ética que seja. Pronto. Não estamos a falar de moral e de ética, estamos a falar de realização de espírito, de gnose, de conhecimento de gnose. Não estamos aqui apenas no seu seguidismo. A gnose não tem a ver com o cristianismo. A gnose não tem a ver com o cristianismo. Isso é outra questão. Então o cristianismo não tem uma gnose. A gnose cristã. Então, é o conhecimento. Como? Isso é o neoplatonismo.
Ora bem, isso fica para a próxima conversa. Tentarmos distinguir melhor esses aspectos. A nós está todo em nós. Nós somos todos gnósticos que procuramos o conhecimento. Heurística, tem a ver com a nossa heurística, tem a ver até outra coisa. Não quer dizer que não tenha uma componente interessante. Então basta ver o Orígenes e o Clemente de Alexandria, Sim. todos eles estudaram a gnose e sabiam a gnose, falando de uma gnose cristã. E o próprio E pronto. E o João também, exatamente, o Evangelho de São João já é um Evangelho, não o Apocalipse, porque o Apocalipse já não tem nada disso. O Apocalipse é uma continuação da mentalidade zelota, profética e de fim do mundo, e que estavam a crer que ia haver um fim do mundo e uma ressurreição imediata. O que não se verificou, como ainda há muita gente ao longo dos séculos foram pensando que ia haver um novo Apocalipse. O Apocalipse é tão profundo, que Que se fica lá a vida toda. Nem que o senhor vivesse 1000 anos não conseguia entender. Nem queria entender, porque aquilo é tal, é apenas uma imaginação muito mas grande. Tem uma trama e tem uma mensagem. Tem. Nós é que Pronto. a nossa capacidade por vezes não chega. Ainda bem, é como as profecias de Nostradamus. São coisas. É como as profecias de Nostradamus, não é? Não quer dizer que É como as profecias de Nostradamus, Não continua a acho- aplicá-las agora para a atualidade, não é? É um exemplo. Mas isso, Mas olha, invoquemos os Cavaleiros Templários, que eles os abençoem, non nobis domine, non nobis, sed nomine tua da glória. Isso é que seja, non nobis Exatamente. domine, non nobis, sed nomine tua da glória. Exatamente. Ora bem, Estou de acordo invoquemos. consigo. Isso é que é o mais importante. ao nome de Demos Deus graças. seja dada toda a glória. Os maiores mercenários. Seja dada a tua glória. A glória significa luz, lux. É verdade. Isso é